Olá, tudo bem? Bem-vindos à 7ª temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Esse é o podcast perfeito para quem busca conhecimento jurídico durante a correria do dia a dia. É a sua biblioteca em áudio gratuita, repleta dos principais textos e autores do direito empresarial no Brasil. Eu sou Amanda Ataide, mineira e cruzeirense na origem, com passagem em São Paulo, e candanga e fluminense de coração. Casada, mãe do Pedro de quase 6 anos. Pedro, Tails, Sonic. Do Lucas de 4 anos. Lucas, Knuckles, Sonic, Eggman. E tutora do Vira-Lata Farofa. Sou professora doutora da UNB dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance. E consultora do Pinheiro Neto Advogados nas mesmas áreas. Este é um podcast simples, curto e gostoso, como um café da manhã, mais rapidinho durante a semana. Em sua 7ª temporada, esse nosso podcast se reinventa, com a divulgação de um site inteiramente dedicado a esse projeto. No site, os episódios são organizados tematicamente, facilitando o acesso a temas como teoria da empresa, fundamentos do direito societário, sociedades limitadas, sociedades anônimas e muito mais. Pegue então a sua xícara de café com leite ou chá, seu tênis para fazer exercício físico ou seu fone de ouvido para ouvir no seu meio de transporte diário. Então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de uma dissertação de mestrado, recentemente publicada em formato de livro, do professor Eduardo Azuma Nishi, intitulada Novos Paradigmas de Apuração de Haveres na Ordem Jurídica. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio Eduardo Nishi para comentar. O professor Eduardo Nishi possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, e em Administração de Empresas pela FGV. É mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo e atualmente é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tem uma larga experiência em Direito Empresarial, então é uma alegria enorme recebê-lo aqui para conversar conosco no podcast de um modo simples, curto e gostoso, sobre a dissertação de mestrado e sobre essa questão tão relevante da apuração de haveres. Obrigado por ter aceitado o convite para participar do podcast aqui e apresentar a sua dissertação para os nossos ouvintes. Professora Amanda, primeiramente gostaria de agradecer o convite que me foi formulado para participar desse programa, que é um programa de muito sucesso, de muita repercussão junto ao meio jurídico, empresarial e acadêmico, e é com grande alegria e grande satisfação que eu participo hoje com você. Professor Eduardo, então, se o senhor puder comentar com a gente qual que foi a motivação para o senhor escrever a sua dissertação de mestrado sobre o tema, como que esse tema surgiu na vida do senhor, se foi decorrente da sua atuação prática como desembargador, como se foi por alguma outra vertente teórica, alguma outra situação, e conta também como que foi o processo de redação da dissertação, conciliando aí com a vida profissional. A gente sabe que vários ouvintes aqui têm essa atuação, né, bifurcada, profissional e acadêmica, com essa inter-relação tão importante. Então, conta como é que foi essa redação também para os nossos ouvintes. Amanda, quando iniciei no Tribunal de Justiça de São Paulo, há cerca de 9 anos atrás, eu que vim do 5º Constitucional da Advocacia, senti uma necessidade de uma reciclagem, razão pela qual ingressei no mestrado da PUC São Paulo, com o objetivo de uma atualização profissional. E, como tema da minha dissertação, procurei abordar algo que fosse de interesse
acadêmico, mas também que pudesse contribuir no meu trabalho como integrante da Câmara Reservada de Direito Empresarial. Para aqueles que não sabem, o Tribunal de Justiça de São Paulo possui 2 câmaras reservadas de direito empresarial, ou seja, 2 câmaras especializadas em direito empresarial. Aprecia questões empresariais como societário, propriedade industrial, franquias, insolvência e conflitos pré e pós-arbitral. E dentre os temas que são apreciados na área societária, de longe, a dissolução parcial de sociedade e, consequentemente, a apuração de haveres é aquele tema mais recorrente. É o que mais se tem em discussão hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, para a gente começar, retoma aqui para os nossos ouvintes o que é a apuração de haveres, em qual contexto que ele está inserido, conta a visão do senhor a respeito, né, da diferenciação entre dissolução parcial, dissolução total, uma parte mais inicial do tema. Amanda, na dissolução parcial da sociedade, o sócio sai e o pressuposto é que a sociedade fica, a sociedade permanece existindo. É o que não acontece na dissolução total. Na dissolução total, os sócios decidem não mais continuar com a atividade e a sociedade passa a um processo de liquidação. Agora, quando da dissolução parcial da sociedade, que pode ocorrer por vários motivos, dentre eles a vontade de um dos sócios de sair, ou a exclusão de um dos sócios pelos demais, ou mesmo a morte do sócio, existe o que se chama apuração de haveres, que nada mais é que a quantificação daquilo que vai ser entregue ao sócio que sai por conta de sua saída. Então, agora, avançando, agora que a gente sabe o que é apuração de haveres, quais que são, então, os critérios utilizados para calcular o que é devido, né, ao sócio após a dissolução? Existe peculiaridades com relação a esse cálculo, quando a gente está falando de bens tangíveis e bens intangíveis? Qual que é o impacto, né, dessa metodologia de cálculo de tangíveis e intangíveis na apuração de haveres? Quando se fala de avaliação de empresa, podemos destacar 2 grandes critérios. O primeiro deles é o critério contábil, o critério baseado no valor patrimonial contábil, que nada mais é que o registro das operações realizadas da empresa, ou seja, baseia-se no passado da empresa. A contabilidade não registra expectativas, registra sempre o efetivamente ocorrido. O segundo grande critério é o critério baseado no valor econômico da empresa ou na expectativa de geração de recursos. Então, deixa-se de considerar os valores contabilizados, mas sim as expectativas de resultados, né? Então, por meio do fluxo de caixa descontados, projeta-se as receitas e a geração de caixa e traz-se a valor presente. Esse é o outro grande critério utilizado. Agora, em relação aos intangíveis, temos a consideração destes nos 2 critérios. No critério contábil existem intangíveis, que são softwares, marcas e patentes,
E no segundo critério, basicamente, o fundo de comércio, clientela, que não é registrado na contabilidade. Então, a diferença é que o critério baseado no valor econômico considera o fundo de comércio, considera então a capacidade de geração futura de resultado. E conta pra gente então, na perspectiva tanto teórica quanto prática, quais que são as metodologias, né, de apuração de haveres e quais que são, na visão do senhor, as medidas para aprimorar esse sistema de apuração de haveres do sócio retirante da sociedade. Agora, falando do critério legal, critério previsto em lei para a apuração de haveres, importante destacar o que eu entendo que sejam alguns princípios trazidos pela lei, pelo Código Civil, primeiramente, e depois pelo Código de Processo Civil em 2015. O primeiro dos princípios é a autonomia da vontade, é a valorização, é o reconhecimento da autonomia da vontade. Então, o que prevalece como critério legal primeiro é a valorização daquilo que foi estabelecido pelos sócios como critério de apuração de haveres. Então, se o contrato social ou o acordo de sócios define como critério o valor econômico baseado no fluxo de caixa descontado, assim será feito, né? Ou, se dispuser de forma diferente, também será respeitado. Esse é o princípio básico que norteia tanto o Código de Processo Civil quanto o Código de Processo Código Civil de 2002. O outro critério, o outro princípio é a não distinção da causa pela qual o sócio está saindo, seja por expulsão do sócio por ato de infidelidade ou deslealdade, por exemplo, seja por uma dissolução baseada na vontade imotivada, ou seja, na morte do sócio, não independe do motivo, sempre será o mesmo critério a ser praticado. O outro princípio, a meu ver, importante é a questão da saída potestativa do sócio. Então, não existe a necessidade da aquiescência dos sócios que permanecem em relação à saída do sócio. Então, o sócio pode, mediante uma notificação com 60 dias de antecedência, dar por dissolvida a relação societária. Então, essa é um princípio que está no Código Civil e que veio tornar, a meu ver, a relação societária branda, assim, no sentido de poder, tal como nos contratos regidos por prazo indeterminado, mediante uma notificação de outra parte, dá por rescindido o contrato. E também importante é a questão da rapidez no pagamento. A lei estabeleceu 90 dias para pagamento, 90 dias a partir da dissolução do vínculo societário para pagamento do sócio que retira, o que representa uma liquidez na saída muito rápida, ou seja, em 90 dias tem que se pagar todos os haveres do sócio que se retira. Então, diante desses, a meu ver, princípios ou que norteiam a relação da dissolução parcial, é que vamos agora para o critério propriamente dito legal, ou seja, na ausência de disposição contratual a respeito, vale, pelo critério do artigo 1031 do Código Civil, o valor patrimonial levantado no balanço na data da saída, né? Então, baseado no valor patrimonial, prestígio ao valor patrimonial contábil e, portanto, naquele critério baseado na história da empresa, história da sociedade e não na expectativa futura de resultados.
né? Depois nós temos o artigo 606 do Código de Processo Civil, de 2015, que, ao meu ver, não veio inovar em relação ao critério anterior do Código Civil, mas sim aprimorar, dado o reconhecimento de que, pelo fato de que a contabilidade registra a história e seu custo de aquisição, por vezes os ativos e os passivos escriturados estão defasados do seu valor de saída, de venda ou de realização. Então, o que fala o Código de Processo Civil? Diz para, diante do valor patrimonial ou do valor contábil, deve-se cotejar, ou seja, ajustar os itens, seja de ativo, seja de passivo, seja tangíveis e intangíveis, aos seus valores de mercado, valores de saída. Então, entendo eu que não houve aí no Código de 2015 uma revolução no critério, mas sim um ajuste para melhor, ou seja, para melhor refletir a posição patrimonial do sócio que sai. E como a gente está falando aqui de uma dissertação de mestrado, eu queria deixar uma pergunta mais aberta. Quais foram, então, outros achados que o senhor teve ao longo da redação? Quais foram outras conclusões, outros trechos relevantes que o senhor gostaria de destacar da dissertação, do trabalho que foi feito? Amanda, quando eu terminei escrevi a minha dissertação, eu identifiquei que, apesar das alterações na legislação ocorridas pelo Código Civil de 2002 e Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência não havia consolidado o entendimento na validação do critério trazido por esses dispositivos legais. O STJ, apenas posteriormente, logo posteriormente, em 2021, é que reconheceu essa não aplicação do fluxo de caixa descontado na apuração de haveres do sócio que sai, por meio do RESP, recurso especial número 1.877/331 de São Paulo. Ou seja, só a partir de então é que o STJ, que é a corte que tem por função constitucional a uniformização da jurisprudência no país, é que admitiu aquilo que já o Código Civil em 2002 já trazia. Você levou a um fenômeno de jurisprudência inercial de 20 anos quase, né? Isso é interessante. E agora, hoje, depois, com decisão também da quarta turma do STJ, em 2003, é que pode-se dizer que existe hoje uma posição consolidada do STJ no sentido de reconhecer como critério ou método de apuração o balanço de determinação, que leva em consideração a história da sociedade e o balanço patrimonial contábil como base da apuração desse valor, em detrimento de outros métodos alternativos, dentre eles o valor econômico ou a metodologia do fluxo de caixa descontado. E por fim, uma pergunta dessa 7ª temporada, conta pra gente, professor, qual foi ou quais são os livros de literatura mesmo que o senhor leu, que marcaram a sua trajetória, e conta um pouquinho do porquê. O que teve nesse livro que foi tão interessante, que te tocou tanto? Então, Amanda, um livro que me impressionou muito, que eu li por volta de 2006, 2007, foi de Thomas Friedman, O Mundo é Plano, The World is Flat. Nesse livro, nós temos uma visão dele há 20 anos atrás do que é exatamente hoje, ou seja, a tecnologia unindo
o globo, unindo os países, as pessoas, derrubando muros, e que é exatamente isso que acontece. Naquela época me impressionou muito os fatos, já que ele relatava, mas é que é pura realidade. Mas uma coisa que mais me impressionou foi o relato de grandes investidores na infraestrutura da comunicação, em fibras óticas oceânicas, que acabaram investindo muito dinheiro e acabaram sucumbindo, acabaram falindo, né? E isso, por um lado, denota uma inconsistência empresarial numa determinada época, mas de outro, logo em seguida, foi o que permitiu o avanço muito rápido por meio já dessa infraestrutura instalada, sem o compromisso de retorno, porque havia esses ativos foram liquidados e caíram na mão de outros e que acabaram explorando de uma forma mais baixa, mais econômica, e que permitiu toda essa evolução dos negócios digitais. Então inclusive um exemplo que eu dou quando falo da questão da falência e da preservação da empresa na mão dos outros, né? Então não serviu para os empreendedores originais, mas permitiu a grande evolução dos negócios digitais agora no século XXI. Professor Eduardo, foi uma alegria enorme receber o senhor aqui. Acabei intencionalmente chamando o senhor o tempo todo de professor, mas eu aprendi recentemente que quando se é professor, a gente acaba chamando de professor, mesmo que haja outras situações. Então, ao invés de chamá-lo de desembargador, tomei essa medida ousada de chamá-lo de professor, de uma maneira muito carinhosa, aqui agradecendo muitíssimo pela oportunidade de recebê-lo aqui no podcast, e uma alegria que eu acho que agora eu posso dizer para todos os ouvintes, porque a gente recebeu também a sua filha com um episódio a respeito da dissertação de mestrado dela também, na USP. Então, recebê-lo aqui depois de receber a sua filha é uma alegria enorme. Imagino que o senhor deva estar muito orgulhoso dela também. Então, obrigada pela sua participação e parabéns também pela sua filha. Um abraço grande e espero que até a próxima. Obrigado, Amanda, por essa oportunidade de participar desse programa maravilhoso. Agradeço também os seus ouvintes, a sua audiência, e agradeço também a menção que fez a minha filha, ela que é motivo de muito orgulho para mim, porque advogada, atua na área empresarial e também com uma destacada atuação na área acadêmica. Então, ela que me precedeu aqui faz com que a família esteja bem representada, por ela, não por mim. Então, a todos, meu muito obrigado.